Olá, galerinha. Bom dia. Hoje estamos de volta aqui para mais uma das nossas aulas, tá? Hoje é português, dia 1º de junho, segunda-feira. E o gênero de hoje da nossa aula de português é carta, tá? Lembrando a vocês que hoje eu quero teste de leitura, tá? Que eu pedi sexta-feira para que vocês fizessem um teste de leitura da piada, tá? Do texto piada da atividade 9, que a gente já fez, tá certo? Vocês façam a leitura e enviem aqui no grupo, tá? Pra gente. Ou uma gravação de áudio ou um vídeo. Vocês decidem o que é melhor para vocês, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. O gênero é carta, né? Como eu falei. Olhem aí a estrutura de uma carta. Veja que ela é um texto escrito em prosa, né? Mas ela tem estrutura própria de carta. Veja que a carta ela tem vários elementos. Vou falar já dos elementos. Primeiro eu vou dizer que a carta é um texto que escrevemos quando desejamos nos comunicar com alguém que está distante. Ou seja, eu não vou fazer uma carta para quem está perto de mim, né? A carta é escrita para quem está distante e uma distância considerável, tá? Uma distância razoavelmente grande. A carta ela virtualizou-se, né? Transformando-se em e-mail e em outras tantas formas de comunicação instantânea. Quer dizer, hoje a gente pouco utiliza carta, tá? Geralmente a gente só recebe mais cartas quando é de banco, comunicação oficial do governo, né? Ou de algumas entidades públicas, tá? Mas uma pessoa escrever uma carta para outra pessoa hoje em dia é muito raro. Porque a carta se transformou-se em e-mail, né? Então, geralmente, quando a pessoa quer mandar alguma coisa por escrito a uma pessoa, ela manda um e-mail. Ou mesmo usa o WhatsApp, né, gente? Ou usa tantas outras formas que a gente tem hoje de se comunicar, né? Então, o e-mail, a carta, né, ficou mais para documento, né? Para algo judicial do governo. E ainda assim é pouco, né? Porque é mais utilizado o e-mail do que mesmo a carta. E apesar das diversas transformações que o gênero da carta ela tem sofrido durante esses anos, né? Na nossa atualidade, tradicionalmente a sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos. Quais são os elementos? É isso que eu quero que vocês olhem aí, o texto, ó, que está aqui na nossa tela. Ele tem sempre no começo o local de onde está sendo escrita aquela carta, a data, né, que é dia, mês e ano. Aí ela segue uma estrutura de vocativo, de uma saudação, que a gente chama, para a pessoa que vai ler, uma saudação do escritor para o leitor, que aqui no caso é querida Cecília. Aí você vê que ele desenvolve toda a carta, tá? E no final tem uma despedida, né? Um cumprimento lá, abraço seu irmão e assinatura de quem escreveu, Rogério. E cada estrutura dessa é bem definida, tá, gente? Vamos supor que aqui lá em cima é data, tá? Mas o destinatário, por exemplo, existe o destinatário, remetente, saudação, que eu já falei, né? Tem a despedida, né? E o corpo do texto. Aqui nessa estrutura, nós vemos lá que começa com querida Cecília e termina com Rogério. Quem será que escreveu a carta, gente? Será que foi a Cecília ou foi o Rogério? Eu nem li a carta ainda, tá? Mas só pela estrutura a gente sabe, tá? Quem assina lá embaixo é quem escreve, quem escreveu a carta, tá? E esse escreveu a gente chama de remetente. Quem escreveu é quem está emitindo, quem remitiu a carta. E a gente chama de remetente. Então, o remetente desta carta é Rogério, tá? Foi ele que escreveu, tá? E assinou.
E querida Cecília, para quem ele está escrevendo, que na carta a gente chama de destinatário, tá? Vocês não podem esquecer. Quem vai receber a carta ou para quem a pessoa está escrevendo se chama-se de destinatário, tá? E o corpo do texto é o texto todo, né? A mensagem que foi escrita, tá certo? A saudação, como eu disse, foi aquele vocativo lá que chamou ela de querida. Mas existem diversas saudações dependendo de para quem você está escrevendo. Você não vai escrever querido presidente, tá? Para comunicações oficiais ou quando você está querendo falar com alguma autoridade, a saudação não é essa, né? Geralmente a gente usa outros tipos de vocativo, como os pronomes de tratamento, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, dependendo de qual é a autoridade que você vai se comunicar. E agora eu vou ler aqui o texto para vocês, tá certo? Eu peço sempre que vocês façam uma leitura antes de mim. Me acompanhem na leitura e depois façam mais umas 2 leituras depois que eu fizer a minha, tá? Porque a gente tem que treinar a leitura, tá? Diariamente, tá certo, gente? A gente só fica bom e só aprimora alguma coisa na vida da gente com o treino, tá? Com a constância, a gente tem que ser perseverantes. É difícil, mas só é difícil no começo. Depois que você pega o embalo, você sente até falta no dia que não faz aquela coisa que você está acostumado a fazer. Então, é questão de costume, tá? Vamos aí ler o nosso texto. Veja que ele começa por Florianópolis, 18 de dezembro de 2015. Foi quando essa carta aqui foi escrita. Querida Cecília, como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. Estou escrevendo essa carta porque aqui não há computadores e nem internet para mandar e-mail. Demorei para me acostumar, mas agora, depois de 6 meses, posso dizer que estou gostando de morar longe da cidade. O sítio do vovô é enorme e os vizinhos são amáveis e vivem com muito pouco. Mesmo assim, são felizes e não reclamam da vida. Levanto bem cedinho e vou ajudar na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. Passo o dia todo ajudando o vovô. Sempre há coisas para fazer. Durante a noite estou tão cansado que durmo a noite inteira. Não tenho tempo para pensar bobagens. Aos sábados tem missa à noite aqui perto. E depois da missa tem baile dos jovens. Vovô permite que eu fique até o baile terminar. Adivinhe o horário do término do baile? 12:30. Passar uns tempos aqui está fazendo bem para minha cabeça. Começo até a pensar na possibilidade de não voltar mais. A vida no campo rejuvenesce. Você precisa conferir. Espero por você aqui. Abraços de seu irmão Rogério. Pronto, gente, essa é a cartinha, né? Vejamos. Façam agora as suas leituras, tá? Façam a leitura de vocês. Pause o vídeo e procure usar os sinais de pontuação, que é eles que fazem com que a gente entenda o texto, tá? A gente pare na hora certa, né? Que a gente faça uma pergunta com sinal de pergunta. Eu sei que eu vou ter que ler fazendo uma pergunta, né? Então, tudo é importante no texto. Agora você vai responder aqui as nossas atividades de compreensão, tá? Se você leu e entendeu o texto, você sabe responder tudo. A primeira questão pergunta: que gênero textual é esse que a gente está falando? Letra A, uma notícia. B, lenda. C, carta. Ou D, fábula?
Você vai lá e circula a resposta correta, tá certo? Número 2, quem é o remetente? Foi o que eu falei para vocês no início do vídeo, né? Quem é o remetente? Remetente é quem escreve a carta, né? Número 3, quem é o destinatário? Também falei no começo do vídeo, destinatário é para quem a gente está enviando a carta, né? Quem vai receber aquela carta, tá certo? Número 4, em qual local e data a carta foi escrita? Gente, tá na cara, tá lá no texto, é só voltar lá no texto, tá bom? Número 5, por que Rogério se comunicou com sua irmã desta forma? Por que foi que ele usou carta, gente, e não usou um e-mail? Ele até fala isso, né, gente, lá no texto da carta, quando eu estava lendo. Eu acho que vocês lembram, e se não lembrar, é só voltar no texto, tá certo? Número 6. Número 6 é marque V ou F, tá? V de verdadeiro e F de falso. A frase que for falsa, você bota um F. E a frase que for verdadeira, você bota o V, tá certo? De acordo com o que a gente leu, né? A primeira frase diz assim: o rapaz está na cidade há uma semana. Aonde ele chegou lá? Ele já está só uma semana ou ele está há mais tempo? Volte lá no texto, tá bom? Para responder se é verdade ou falso. Segunda frase diz assim: Rogério passa o dia passeando pelo sítio do avô. Então, vá lá ver se ele passa o dia passeando ou se ele passa o dia trabalhando, tá certo? Terceira frase: o baile dos jovens termina à meia-noite. Ele disse lá, né, que hora que termina. Os vizinhos são felizes e não reclamam da vida. Ele também falou de como eram os vizinhos dele, né? É V ou F essa frase. E a última diz assim: exausto, Rogério dorme a noite inteira. Se ele passa o dia trabalhando, ele fica exausto, né? Então, o que é que estava dizendo lá? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Você volta no texto, tá certo? Aí aqui tem o se liga no gênero, que eu já falei para vocês sobre os gêneros, mas vocês vão ler de novo aqui sobre a carta, tá certo? As características da carta, tá bom? E vamos seguir aqui para a nossa ortografia. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de ortografia, tá? Escrita correta das palavras. Escreva as palavras e complete as frases. Veja que aqui depende do sentido, né? Nós temos 6 palavras, tá, gente? Vamos ler aqui, ó. A primeira coluna é rola e embaixo é rolha. A segunda coluna é mala e malha. E a terceira é mola e molha. Vejam que a diferença entre uma palavra e a outra é apenas o H, né? Apenas uma letra, o LH. E que muda totalmente o sentido. Rolha é uma coisa e rolha é outra, né? Rola é uma coisa e rolha é outra. Rola, uma bola rola pelo chão, né? E uma rolha, rolha é uma rolha de pia, rolha de poço, tá certo? Rolha de uma garrafa de vinho. Mala, mala é um objeto que a gente coloca roupa dentro, né, dele pra gente viajar, pra gente passear, pra gente levar de um canto pro outro. E malha é malha de tecido, né? É tecido de roupa, tá certo? Tem o malha de malhação, né? Mas aqui é o malha mesmo, é o tecido, tá certo? Tecido de uma roupa. Tem o mola e o molha, né? Mola é um objeto em espiral que faz voltas e voltas e que usa como amortecedor em carro, né? Tem mola até dentro de caneta tem algumas molazinhas que usam, tá certo? E o molha é de molhar, né? Água, ficar molhado. Então, dependendo da frase, você vai saber qual é a palavra que você vai usar. Então, você vai botar a palavra certa de acordo com o sentido da frase. A letra A diz assim: A, que a gente vai escolher uma palavra e colocar aqui, do colchão se soltou. Então, o que do colchão se soltou? O que tem colchões? Não são todos os colchões que tem, gente, mas tem uns que tem isso, tá certo? E aí você coloca aqui, escolhe aí, eu não vou dizer qual é.
E também tem a outra fase da letra A que diz: Denis, as flores todo dia. O que é que Denis faz com as flores todo dia que tá aqui nessas palavras? Denis malha as flores todo dia? Não, não tem como malhar flor, né? Tem outra coisa aqui, ó, que dá certinho. Letra B, a nova é para viagem. O que é que a gente usa para viagem? No caso aqui é nova. Embaixo tem assim, Luiz vestiu a azul. O que é que ele vestiu azul dessas palavras aqui, que pode ser uma roupa azul, um tecido azul. E letra C, a bola, morro abaixo. A bola, vamos dizer que ele soltou lá do morro e desceu, fazendo o quê? Abaixo. Escolhe uma daquelas palavras, tá? E tampei a garrafa com a. Tampei a garrafa com a, que eu disse que a gente usa também em garrafa de vinho. Tá certo? E aí vocês vão completando, tá? E vamos para a 8ª questão. Junte as sílabas, encontre palavras com NH e complete o texto. O texto tá aqui embaixo, ó, gente, na outra folha, tá? Vocês vão completar esse texto com as palavras que dá para fazer com essa daqui. Veja para não se confundir, tá? Que aqui você vai juntar essas palavras dos quadrinhos, essas sílabas do quadrinho branco com essas sílabas NH. Todas as palavras têm que ter NH. Umas vai ter NHA, outras NHO, ou e outra no plural, que pode ser que tenha também, tá? NHOS. Nha, nho, nhos. Mas a palavra não se forma só com NH, né? Tem que pegar uma dessas outras sílabas aqui e formar para completar esse texto aqui. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Porque não é tão óbvio essas palavras. Eu vou dizer quais são as palavras, tá? E você vai procurar elas aqui, tá bom? Eu vou dar uma pista de algumas palavras, tá? Só de 3 palavras. As outras vocês vão procurar, tá bom? Uma das palavras é galinha, tá? A outra é Carlinhos, que é o nome do garoto. Carlinhos, galinha. E outra palavra que tem aí também é ovinhos, tá certo? Eu disse 3 palavras para vocês. Agora vocês vão descobrir as outras e também saber em qual é o lugar correto de colocar elas aqui nesse texto, tá? Veja que o texto começa com a palavra e diz ganhou uma, então alguém ganhou alguma coisa. Ele deu milho e farelo para a ave, mas do que ela gosta mesmo é de... Aí você vai completando. A não sei o que, comeu e foi para o com seus. O menino cantou. A do não sei o que, bota ovo, bota 1, bota 2, bota 3. Tá certo? Vai completar esse textinho aí com as palavras que você vai achar aqui, ó, nesse caça-palavras de NH, tá certo? E colocar aqui de acordo com o sentido, tá, gente? Cada palavra no lugar certo. Terminando, você vem para 8ª questão. Complete com LH ou LI. Marque com X na coluna adequada e escreva a palavra. Aqui são palavras que quando a gente fala com LI, parece que é com LH, tá? E a gente tem que simplesmente saber, gente, qual é a palavra que escreve com LI e qual é que é com LH. Porque quando a gente fala rápido, vai parecer. Então, como é que você vai fazer? Ó, na primeira coluna tem assim, palavras. Aí tem as palavras que ela tá faltando um pedaço, se é com LH ou com LI. A primeira palavra é orelha, tá? Orelha é com LH ou com LI? Se você vai usar LH, você marca o X no LH e depois escreve ela certinho aqui, tá? No escreva aqui. Isso você vai fazer com todas as palavras, tá? Qual que você decidir. A segunda palavra é abílio, tá? É o nome de uma pessoa. É abílio, tá? Usa LH ou LI?
Aí você marca o X em qual é que você vai usar e escreve na frente, tá, gente? Não é para completar aqui dentro dessas linhas das palavras que tá faltando, não. É para marcar o X e escrever na frente a palavra toda, tá? Depois de, ó, orelha, abilho, aí vem aqui, ó, avermelhar, tá certo? Depois é mobília. Depois é emília. Depois é chocalho. E por último é telha, tá certo? Então é a questão de pronúncia, tá? De você saber falar corretamente a palavra e saber se se escreve com LH ou com LI, tá certo? Boa sorte para vocês. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato no grupo, tá certo? E vou estar aguardando a leitura de vocês, tá bom? Para hoje, segunda-feira, lá no nosso grupo. Beijinho, até amanhã.